Eu trabalhei muito na Globo fazendo coisa de economia, policial, subindo morro, colete à prova de balas. Complexo do Alemão, eu lembro que eu fiquei 3, 4 meses indo direto lá com colete à prova de balas todos os dias. Total. Annie Lotterman, jornalista, ex-apresentadora da Previsão do Tempo na Globo e braço direito de Faustão na Band. Com voz forte e autenticidade, ela passou do jornalismo clássico ao entretenimento, conquistando relevância e confiança para enfrentar todas transformações com coragem. Você pode citar um momento que para você foi muito difícil de transpor e que você conseguiu passar por esse momento e seguir adiante? Cara, não tem como eu não falar. Eu acho que foi quando o pai dos meus filhos faleceu, assim, né? Com certeza existe uma Annie antes e uma Annie depois desse episódio. Podcast Hora Viva. Tudo o que você precisa aprender sobre saúde, bem-estar e motivação. Hora Viva, meu povo. Eu sou Ricardo Nacal e esse é o seu podcast de saúde, bem-estar e motivação. Hoje é um dia muito especial porque eu tô com uma pessoa aqui super conhecida, super legal. Ela é jornalista, apresentadora, querida Annie Lotterman. Seja muito bem-vinda. Uma honra ter você aqui hoje. Prazer é meu, Nacal, estar aqui com você para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser incrível. Incrível. Só de você estar aqui já é incrível. Me conta uma coisa, Annie. Você... ainda lá na sua infância, você é de Rio Grande do Sul? Santa Rosa. Santa Rosa. Mentira. Na verdade, eu falo que eu sou de Santa Rosa, mas eu nasci em Giruá, que é uma cidadezinha que fica do lado de Santa Rosa. Bem interior. Bem interior, é roça. A cidade tem, sei lá, 6, 7 mil habitantes. E eu ainda morava no interior desse interior, então pensa. Eu brinco que minhas vizinhas eram as vacas, o campo, o pasto, os porquinhos, as galinhas. Eram as minhas amigas com quem eu brincava na minha infância, sim, assim. Então, sempre gostou de natureza, então, né? Muito. Eu sempre tive uma conexão muito forte com a natureza e eu sempre gostei de estar no campo. Em algum momento eu resolvi mudar para a cidade grande, mas eu confesso que cada vez mais a roça me puxa, assim. Eu acho que hoje se eu pudesse largar tudo e voltar a morar na roça, sem pensar. Você saiu de lá com quantos anos? Eu saí de Santa Rosa com 15 anos. 15 anos. Na verdade, com 15 anos eu saí de casa, da casa dos meus pais, e vim morar em São Paulo com 17. Com 17. Então, muito novinha, assim, na época para modelar, trabalhar com moda, mas aí logo eu vi que não era minha praia, e aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, e aí me formei como jornalista. E você passou por diversas emissoras aí, né? Comecei em rádio, no Rio de Janeiro, depois no Rio, E aí eu fui para Band Rio. A Band Rio me transferiu para a Band São Paulo e depois eu voltei para o Rio para trabalhar na Globo News e aí eu fiz minha carreira na Globo por 10, 12 anos e no final a Globo me transferiu para Globo São Paulo, onde eu fiz a Previsão do Tempo no Jornal Nacional. Os 2 últimos anos na Globo, então, foram na Previsão do Tempo. Caramba, e como é que você teve esse chamado para entender que era jornalismo que você tinha que fazer? Você teve alguém te incentivou nessa trajetória ou foi mesmo você que percebeu que gostava de comunicação? Como é que foi isso? Eu sempre gostei de comunicação, Nacal. Eu acho que sempre foi uma coisa que já estava na minha veia, assim. Mas eu imaginava, quando era criança, eu imaginava que eu seria... Tinha 2 meus sonhos. Perguntava assim, o que você vai ser quando crescer? E aí eu, criança, falava, eu quero ser policial. Ou trabalhar com moda. Vou trabalhar com moda, quero ser estilista. Era meu sonho de criança, assim. Mas eu fui crescendo e em algum momento falei, bom, eu preciso estudar, preciso fazer faculdade de alguma coisa, eu preciso fazer faculdade. E eu acho que na época o jornalismo, não foi nem o jornalismo, mas a comunicação. Eu falei, pesquisando, acho que vou fazer comunicação. Mas eu entrei na comunicação para fazer publicidade e no meio do caminho eu mudei para o jornalismo. Ainda bem, porque eu acho que eu tenho um lado criativo, mas que eu acho que eu consigo exercer muito mais dentro do jornalismo do que talvez eu conseguisse exercer na publicidade, assim. Perfeito. E assim, dentro desses programas que você passou, que você apresentou, que você foi a menina da Previsão do Tempo, né? Tem algum lugar que foi mais marcante para você? Alguma emissora, algum local que você fala, olha, esse local aqui foi especial, tive muito aprendizado. Eu tenho vários lugares especiais, assim, mas com certeza se eu pudesse destacar seria, sem dúvida nenhuma, o Jornal Nacional, fazendo a Previsão do Tempo. Porque eu acho que a Previsão do Tempo me proporciona muita coisa boa, assim, e eu acho que no momento que só tem notícia ruim, notícia triste, você ter o privilégio de poder entrar na casa das pessoas, dando a previsão do tempo, e mesmo que a previsão era de chuva, né, num fim de semana, a chuva é sempre importante, a chuva é sempre essencial, né, para a sobrevivência, a água, enfim. Sim. Então,
eu também poderia falar aquilo de uma forma alegre e descontraída, para não atrapalhar o fim de semana da galera que estava ali sedenta por uma praia ou alguma coisa do tipo, né? Querendo sair, enfim, para a rua, para os parques. Então, eu acho que a previsão do tempo me proporcionou isso, assim, de poder falar de assunto leve, notícias boas, e eu acho que conecta sempre muito com a minha essência, assim, sabe? Eu trabalhei muito na Globo fazendo coisa de economia, policial, subindo morro, colete à prova de balas, né? Então, essa coisa... Você foi... Fiz. Subiu o morro com colete? Fiz, nossa. Fiz tudo que você imaginar. Você passou assim, por algum medo mais forte, assim, que a sua vida poderia estar em perigo mesmo? Com certeza. Na época da pacificação das comunidades do Rio, eu cobri várias pacificações, assim. Complexo do Alemão, eu lembro que eu fiquei 3, 4 meses indo direto lá, com colete à prova de balas Tanque todos de os guerra dias. do seu lado. Total. Meu Deus, ouvindo tiro. Total, assim, essa era a realidade, assim. E foi muito importante também para minha formação. Então, acho que por isso que eu dei tanto valor quando eu fui para a previsão do tempo, porque acho que depois de passar por tanta coisa difícil, né, de você viver e ver, poder trabalhar com a previsão do tempo me proporcionou um momento muito feliz da minha vida e da minha carreira, assim. Então, acho que esse é um momento muito importante. E acabou que a previsão do tempo também me levou para trabalhar com o Faustão, né? Sim. Então, assim... Como é que foi esse período aí com o Fausto? Cara, foi incrível, né? Eu acho que o Fausto me colocou num outro lugar, assim, como pessoa. Eu acho que ele me mostrou uma Você saiu do jornalismo não... sério para um entretenimento, assim. Foi uma transição meio que... Foi um grande dane-se, eu falo. É um dane-se, né? A gente vai grande falar mais pra frente dane-se, desse dane-se aí. Acho que foi um dos maiores dane-ses da minha vida foi esse, assim, de estar vivendo do jornalismo, um grande sonho. E eu sabia que na Globo eu poderia ter outras oportunidades ali dentro. Naquele momento eu não conseguia, talvez, ver para onde, ou onde eu poderia crescer ali. E eu acho que essa minha ânsia, pressa de querer fazer acontecer, foi um impulso. E uma oportunidade também, né? De estar vivendo uma coisa diferente na vida, novo, que batesse num lugar diferente. Você sentiu de ir, né? E você estava lá já na Globo fazendo a previsão do tempo há quanto tempo já? No Jornal Nacional estava 2 anos, mas antes disso eu já fazia a previsão do tempo na Globo no Rio. Então eu fiquei 4 anos, 16 até 2020. 2016 até 2020 eu fiz a previsão do tempo. Então foi bastante tempo, deu para aprender bastante coisa sobre a previsão do tempo. Sim. Mas assim, como dizer não para Faustão, né? Difícil, é difícil, uma proposta que ele me ofereceu, assim, de estar do lado dele, uma coisa que ele não abriu nunca para ninguém, né? De ter um apresentador e uma apresentadora, eu e o filho dele, o João, do lado dele. Né? Era um convite muito especial, assim, era um convite muito, muito gostoso. Eu falei, cara, por que não, né? Por que não? Acho que eu posso aprender tanta coisa com esse cara. E ele realmente me ensinou muita coisa. Então, na verdade, eu sou grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida e eu acho que eu sou um resumo de todo mundo, assim. Acho que o Jornal Nacional, eu tenho um carinho absurdo por todas as pessoas da Globo que me ajudaram, que me ensinaram, que me proporcionaram momentos incríveis de aprendizado, de vivência. E o Faustão a mesma coisa. Então, assim... eu sou só agradecimento mesmo, assim. Porque eu acho que a gente tá no lugar que a gente precisa estar na hora certa para viver o que a gente precisa viver. Então, acho que não tem... Às vezes as pessoas falam, mas você se arrepende de ter que sair da Globo, vai trabalhar com o Faustão, poxa, era um projeto de 5 anos. Eu falo assim, era um projeto de 5 anos que durou 1 ano e meio, 2 anos e que foi incrível, assim. Sim. Então, não me arrependo. Acho que a gente vive o que a gente precisa viver com quem a gente precisa viver, né? É isso aí. Então, não me arrependo e eu acho que o Fausto foi incrível e foi muito bom ter vivido o que eu vivi com ele, assim. Foi se arrepender do que não fizemos, né? Nossa, não dá. Exato, eu não conseguiria viver com isso, né? Imagina se eu não tivesse ido trabalhar com o Faustão. Como é que seria? Acho que até hoje eu estaria, se eu tivesse ido. Talvez sim, talvez eu estivesse no mesmo lugar. Talvez eu continuasse fazendo a previsão do tempo. E estaria feliz? Óbvio que eu estaria feliz, né? Tipo... Porque é isso, você chega no Jornal Nacional, você chega no lugar mais alto dentro da Globo, né? Sim, e que é um lugar, ao mesmo tempo, que todo mundo deseja, mas só uma pessoa consegue chegar. E é um lugar meio solitário também, que você fala, você olha em volta e fala, putz, só eu tô aqui. Não tem mais ninguém para dividir, para compartilhar. Tá, e agora? A gente vai para onde, né? Tipo, bora, né? Vamos se ajudar pra gente ir para algum outro lugar? Que é diferente quando você tá lá embaixo, né? Tipo, lutando e tudo mais.
Então, acho que ali eu estava meio solitária também. Falei, bom, daqui eu vou para onde? Poderia ter vários lugares. Mas eu escolhi trabalhar com o Faustão e foi incrível. Não Foi incrível. Foi incrível. Ah, foi que bom. Maravilhoso. Não, muito legal essa sua trajetória, viu? E conta pra gente, Anny, você tem uma fortaleza, né? A gente percebe que você é uma mulher bonita, elegante, uma fortaleza, né? Dá pra perceber. Mas você também passou por momentos muito delicados na sua vida, né? Você pode citar um momento que pra você foi muito difícil de transpor e que você conseguiu passar por esse momento e seguir adiante? Cara, não tem como eu não falar. Eu acho que foi quando o pai dos meus filhos faleceu, assim, né? Com certeza existe uma Anny antes e uma Anny depois desse episódio. Você até demorou para falar desse assunto, Demorei né? muito. E tanto que as pessoas até hoje falam assim, nossa, mas aconteceu isso quando? Sabe? Sim. As pessoas acham que aconteceu recentemente e de repente a Anny tá bem, a Anny tá sorridente, a Anny tá feliz. Não, tem 8 anos isso já, né? Então, assim, eu demorei 6 anos para começar a falar. Porque eu realmente não conseguia. Porque toda vez que eu falava sobre o assunto, eu chorava e eu não conseguia. Foi muito repentino, né, Anny? Foi muito repentino. Ele teve um câncer e entre a gente descobrir e ele desencarnar foram 7 meses. E aí você fala, então teve 7 meses para se preparar. Mas ninguém se prepara para isso, né? Tipo, você não acha que a pessoa vai. Você sempre aposta que a pessoa vai se recuperar e que vai estar bem. E tinha meus filhos pequenos, um de 4 anos, outro de 2 anos. Você fala, não, imagina, vai dar certo, ele vai se recuperar, a gente vai criar os filhos juntos e tudo mais. E não foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que na época eu não tive muito tempo para processar a informação. Eu logo tive que ser forte pelo Gael, eu tive que ser forte pelo Léo, eu tive que ser forte por mim, que eu falei, não posso, agora não posso. E nessa de agora não posso, eu fui passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, quando estava com 2 anos, foi quando eu me mudei do Rio para São Paulo, quando teve a oportunidade de trabalhar no Jornal Nacional. E aí eu me mudei, fiz uma grande mudança, né, na vida. E aí eu falei, bom, agora também não posso. E aí começou a pandemia. Aí definitivamente eu não podia, porque estava todo mundo sobrevivendo ali. Tinha que ser forte o tempo inteiro. O tempo todo a vida estava me pedindo para ser forte. E que não tinha tempo para... Agora você não pode sentir a sua dor. Eu acho que eu fui sentir a minha dor, de fato, quando acabou o projeto com o Fausto. Porque depois teve isso também, né? Acabou a pandemia, eu saí da Globo e fui trabalhar com o Faustão, e aí alegre, feliz, linda no vídeo, sorridente. Sim. Mas as dores que a gente carrega dentro da gente, só a gente sabe, né? Então, acho que quando acabou o projeto do Fausto, foi quando chegou aquela segunda-feira de manhã e que eu não tinha nada. E eu falei assim, nossa, acabou tudo. Acabou o Jornal Nacional, acabou o Faustão. E agora? E agora? Acabou a pandemia, agora não tem mais desculpa nenhuma para você não sofrer. Agora você tem tempo. Você pode olhar para você. Você pode olhar para você. Você pode levantar esse tapetinho aí que não tem mais onde se enfiar coisa e você vai ter que tirar tudo debaixo do tapete. Pode mexer no seu vespeiro, né? Nossa, e como dá trabalho. Meu Deus. É porque a gente às vezes tem um vespeiro que a gente sabe que tá ali e a gente não quer mexer. Por quê? Porque Deixa se a gente for mexer, a gente pode ser picado, né? Nossa. Então, às vezes, as pessoas deixam a parte emocional ali e não querem olhar. Só que isso vai virando uma bola de neve, né? O vespeiro vai aumentando. Vai isso. aumentando e cada vez tem mais abelha. E aí, cada vez mais, você vai ter que se afastar daquilo ali, mas sabe que tá ali, né? Uma hora vai precisar enfrentar, né? E aí eu acho que foi quando eu resolvi mexer e foi quando eu percebi que quanto mais eu falo sobre o assunto, mais... Cada vez que eu falo diferente. E cada vez que eu falo assim, nossa, doeu menos dessa vez. Ou doeu em outro lugar. Ou você vai reformulando, né? Você vai ressignificando aquela dor. Você vai olhando para a dor de uma forma diferente. Então, acho que esses 2 últimos anos, para mim, foram, assim, transformadores de novo. Porque eu falo que quando ele partiu, eu me transformei em outra mulher. E agora, nesses últimos 2 anos, de novo, eu me transformei em outra mulher. E talvez muito mais curada, com certeza, mas muito mais forte de verdade, que é uma força que vem consciente, profunda, reorganizada, curada, com as coisas, cada uma na sua devida caixinhas separadas, a caixinha disso, a caixinha da dor, a caixinha do pai, a caixinha dos filhos, a caixinha do marido que se foi e onde cada dor tá. Então você consegue abrir, olhar e fechar, abrir, olhar e fechar. Então, assim, eu sempre falo, cara, se puder, não demore para fazer isso. Para cuidar, né? Para cuidar, vai para terapia, Você fez alguns tratamentos? Na época eu fiz terapia.
para mais focada no luto, mas eu não estava preparada. Eu falei assim, não. Porque é a tinha hora de outras mexer no coisas vespeiro. mais profundas que eu precisava mexer e que era tipo tapar o sol com a peneira. Eu falei, não quero, deixei pra lá, sabe? Porque eu não tava... Eu sabia que se eu mexesse naquilo ali ia demorar muito, sabe? Mas tem que mexer, não dá. Porque tem uma hora que a vida vai te colocar na parede. E eu acho que a vida me deu isso de presente, assim, ter acabado o projeto do Fausto e tudo mais, foi assim, é a vida me mostrando e me dando de presente um tempo pra mim, assim. Sim. Tipo, olha pra você, se cura, porque senão você não vai conseguir continuar a sua vida. Para você continuar daqui pra frente, você precisa olhar pra tudo que você já passou, pra tudo que já aconteceu na sua vida, porque só curando essas feridas e largando coisas pra trás, eu teria espaço para viver coisa nova. Não olhar no retrovisor, né? Exato, porque você fica olhando, né? Sim. E você fica, mas e se ele estivesse aqui, como que seria? Mas e não sei o que lá. Então, assim, e se, tem um monte de se na vida. Então, dá para você viver e se. Então, assim, eu tenho que viver por mim, pelos meus filhos, e olhar para frente e tentar ser otimista e tentar ver o copo mais cheio do que vazio, né? Então, assim... Foi um grande processo. Eu falo que esses 2 últimos anos, assim, as pessoas talvez gostariam de me ver mais nas redes sociais e tudo mais, mas eu falo, não tenho compromisso nenhum com rede social, não tenho compromisso nenhum com ninguém, eu tenho compromisso comigo, né? Sabe? E eu precisava me dar esse tempo. Então, foi importante, não me arrependo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Seu marido faleceu, tudo, e logo depois, 1 ano depois, você teve um câncer também. Eu tive um câncer de pele. E como é que foi essa notícia para você, logo depois desse furacão que você passou com seu marido? Como foi isso? Foi difícil, porque... Você fala, mais uma, né? Poxa, mais uma. Mais uma. E agora, né? Eu só pensava assim, Deus, eu preciso viver, eu preciso sobreviver isso aí, porque senão quem vai cuidar dos meus filhos? E aí entra a força da mulher, né? Porque a gente não pode ficar doente, a gente não pode. Eu falei, não posso morrer, eu não posso morrer. Eu tenho 2 filhos para criar. Deus, eu tenho 2 filhos para criar e eu não vou morrer. Eu botei na cabeça, eu falei, não posso morrer. Você fortaleceu sua espiritualidade nesse momento? Muito, eu já tinha fortalecido, né, com a partida dele, mas eu acho que isso me conectou ainda mais. Eu falei assim, mas o que você está querendo me mostrar com isso? E eu sempre falo isso, eu falo assim, Deus, eu sei que você está me testando, mas assim, me permite enxergar o que eu preciso enxergar para viver o que eu preciso viver e evoluir espiritualmente mesmo, para não precisar de novo passar por tudo isso, por essas dores, por esses tormentos na vida, porque se eu estou passando por isso, é porque alguma coisa eu preciso aprender. Você está me mandando algum sinal e eu só falo, deixa eu aprender então, me mostra o caminho, estou confiando em você, estou entregando na sua mão, eu quero aprender, mas me ajuda a ver, a enxergar o que eu preciso aprender. E eu acho que o câncer de pele, para mim, na época, veio muito assim, de acorda para a vida. Você precisa viver a sua vida. Você precisa voltar a olhar para você, você precisa voltar a olhar para os teus filhos, viver o que a vida está te trazendo de oportunidade, de ver o colorido de novo. Então, acho que foi, de uma certa forma, foi um mal necessário, porque foi quando, por exemplo, comecei a correr. Foi quando a corrida entrou na minha vida. Porque eu falei, tô doente, preciso me curar. Eu vou me curar. Logo comecei tratamento, busquei ajuda profissional. Devido a isso, você cuidou mais de você, né? Tem uma Muito frase que mais. diz assim, a cura pode ser a doença, né? A cura pode ser doença. E você entende bem essa frase. E foi isso. E aí eu comecei a correr, porque eu comecei a ler falando que quem praticava exercício físico, quem corria, diminuía não sei quantos % a chance de você ter um câncer, um problema de saúde. Eu falei, eu vou focar nisso daí. E aí eu entrei nessa delícia que é a corrida, então eu já corro, tenho 6 anos e... Quantas vezes na semana você corre? Cara, em média 3 vezes na semana. 3 vezes. Agora eu dei uma diminuída, até porque eu tô focando mais na musculação, porque a idade vai chegando, né? Então a gente tem que focar na musculação até para você não se machucar, porque a corrida é incrível para a cabeça e para o corpo, mas ela também requer cuidados para você não se machucar. E então assim a corrida transformou a minha vida e me trouxe um colorido, porque aí não era só sobre o corpo, né? Não era só sobre a saúde física, né, do câncer de pele e tudo mais. Era muito sobre a saúde mental. Então assim, hoje eu corro porque eu sei que no final vai vir aquela sensação de bem-estar gostosa, sabe? Assim, aquela sensação boa de
tô viva, tô feliz, tô saudável e é isso que eu quero. Então, Dever acho que cumprido, né? Depois de um exercício, você sente um dever cumprido, né? Você tá fazendo alguma coisa por você e isso ninguém vai poder fazer, né? Tipo, você acordar de manhã e ir pra academia e correr, cuidar da sua alimentação, ninguém vai poder fazer por você. A decisão de você comer alguma besteira ou não é sua. Sim. Pode estar tudo ali, ó, um monte de coisa deliciosa na sua frente, mas você tem a opção de comer ou não. Livre-arbítrio. Então assim, e é bom também, porque você consegue tomar conta da sua vida, né? Sim. Porque tem uma hora que é isso, você é adulta, você tem que ser responsável pelas suas decisões, e às vezes a decisão pode ser pequena, não precisa ser uma coisa grande, às vezes a decisão é pequena, é você decidir se come aquele doce ou não, é decidir se vai sair para caminhar ou não, se vai sair para correr ou não, é pequeno às vezes, e as decisões são pequenininhas mesmo do dia a dia, mas que se transformam em gigantes no longo prazo. Exatamente. Eu acredito que é muito importante isso que você falou, porque às vezes a pessoa está desanimada para treinar, tudo, vê um story seu, você correndo, tudo, pode motivar a pessoa, né? Então, muitas vezes, você postar aquilo que você faz está muito além do que você se exibir. É mais para você motivar pessoas a fazerem um esporte, uma atividade, sair do sedentarismo. Então, você tem um papel muito importante, né? Você está transformando a vida de pessoas diretamente. Sim. Também. Eu não posto suco verde de manhã não, tá, gente? Não esperem isso. Sem suco verde. Não, sem suco verde, sem essa coisa tóxica ou habituação, de tem que correr, tem que exercitar, não, tem nada. Vai no seu tempo, vai quando dá, mas vai. Não deixa sempre a segunda-feira. Eu sempre falo isso, cara, consegue um tempinho na sexta? Vai na sexta. Tá precisando dar uma caminhada no sábado? Vai no sábado. Não fique esperando na segunda-feira, porque sempre vai ter alguma coisa te impedindo de ir. É verdade. Sempre vai ter alguma coisa que fala assim, poxa, tem outro compromisso. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre vai ter uma desculpa. Então, se tem uma horinha hoje, vai hoje. Não precisa esperar segunda-feira, não. Vai logo. Faça agora. Faça agora. Faça agora. Muito bom. Anny, deixa eu te perguntar. Tem alguma situação engraçada nesse tempo todo aí de televisão que você foi apresentadora, jornalista, enfim, tem alguma situação que você queira comentar que você lembra que foi uma situação cômica, assim? Uma situação cômica, deixa eu pensar aqui, né, Cauã? Tem algumas situações... Alguma gafe, não sei. Tem uma gafe que eu, assim, até hoje eu não me perdoo, assim. E aí, lembrar disso vai ser engraçado. Eu tava na previsão do tempo e, assim, e é uma loucura, né? Porque norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, o sul do sudeste... Já confundiu o norte com o sul? Não, isso não. Mas eu já confundi, por exemplo, o nome de uma cidade. Eu lembro que eu estava fazendo a previsão do tempo no jornal hoje, no fim de semana, no sábado. E aí eu fui falar o nome de uma cidade do Piauí, que é Piripiri, o nome da cidade. E na hora eu falei piriri. Ah, meu Deus. Cara, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu corrigia. Eu falei, não, falei rápido, acho que as pessoas não perceberam. Eu falei, acho que as pessoas não perceberam, né? Porque quando você fala rápido, se dá dúvida ali, né, da pessoa. Mas elas perceberam. A galera de Piripiri percebeu, obviamente percebeu. Outras pessoas pensaram, nossa, ela falou piriri mesmo? Será que... Eu tive piriri nesse dia, gente, confesso. Eu fiquei muito nervosa depois, porque eu falei, é uma super falta de educação, né? Você errar o nome da cidade, sei lá, é tipo quando me chamam de Anny Lopes, né? Tipo... É mal educado, não é que seja mal educado, às vezes acontece, a pessoa não consegue falar Anny Lotterman, e aí fala Lopes, fala qualquer coisa, menos o Lotterman. Nossa. E eu não gosto, então assim, eu não podia errar também o nome da pessoa, né, da outra cidade. Ainda bem que nesse dia eu tive a oportunidade de corrigir no Jornal Nacional. Então, no Jornal Nacional, eu falei piripiri, aí eu dei a previsão do tempo para piripiri. Então, assim, é uma história que eu lembro... Que acontece, porque a gente está fazendo ao vivo, não tem como editar, mas é ruim. Não dá para voltar a fita. Não dá para voltar a fita. E peço desculpa de novo, a galera de Piripiri. Um dia espero poder ir para o Piauí conhecer Piripiri. Sem ter piriri, por favor. É isso. Grande Anny. Anny, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você tá com um projeto bem legal no YouTube, né? Um canal. Tô. Como é que chama? Dane-se. Dane-se. Tem alguma coisa a ver com Lotterman? Não tem nada a ver com... Ou Anny? Só com Anny. Com Anny. Dane-se, com dois N's, né? Dois N's, Ah,
Conta um pouquinho pra gente desse canal aí, como é que é? O Dane-se surgiu num momento muito bacana da minha vida, que era justamente esse momento de transição, assim, que eu já tinha passado pelo jornalismo, já tinha vivido uma experiência incrível com o Faustão no entretenimento, e era 40 anos, eu falei assim, bom, que momento incrível, né, na minha vida, que toda mulher passa, que você tem que tomar algumas decisões importantes, e ao mesmo tempo passando por toda essa reformulação interna. E aí eu fui percebendo que para muita coisa, para muitas dores e para muitas situações eu precisava de um dane-se. Porque assim, eu precisava. Porque tem coisas que a gente não consegue lidar ou a gente não consegue controlar. E para isso a gente tem o dane-se. Eu falei assim, bom, dane-se. Então começou a ser quase diário o dane-se na minha vida. E eu falei, bom, que eu quero? E eu já era um projeto antigo meu ter um canal no YouTube. Eu falei, bom, eu vou ter agora esse canal, eu construo, tiro isso do papel agora, eu nunca mais vou tirar isso do papel. Sim. Então acho que veio um momento muito feliz o Dane-se. Que legal. Eu queria o Anne dentro do nome do canal, mas achava meio óbvio, Anne Lotterman conversa, Anne Lotterman entrevista, podcast da Anne Lotterman, videocast da Anne... Falei, tudo muito... Não queria. Falei, então dane-se. Então vai ser um grande dane-se. Excelente nome. E eu acho que foi muito feliz na escolha do nome. E é gravado em locais inusitados, né? Porque assim, eu queria conversar com mulheres, e porque eu gosto de falar com mulheres, nada contra os homens, pelo amor de Deus, né, Cal? Acho que eu sou muito grata a grandes homens que passaram pela minha vida, aliás, muitos homens incríveis que eu tive o privilégio de conviver e aprender, Faustão, William Bonner, o Flávio, o pai dos meus filhos, e meu pai, e tantos homens que são incríveis. Mas eu converso muito bem com as mulheres e eu gostaria de ter a oportunidade de contar mais essa história dessas mulheres fortes, potentes e que vivem e sobrevivem todos os dias lutando para conseguir um lugar, um espaço, né? E eu falei, bom, eu quero conversar com essas mulheres e onde? Queria um lugar diferente. Então começou no boteco, Boteco do Tonico, da galera do Jardim de Nápoles, e agora a gente está num café, no Café Lab, então a gente está gravando lá, e nada impede do dane-se para outros lugares, mas eu sempre senti essa necessidade de estar num lugar vivo. Acho que por eu ter feito televisão, estúdio durante muito tempo, eu queria uma coisa viva, eu queria uma coisa que me aproximasse mais das pessoas. Aberto, ao ar livre. Aberto, Sim. Então assim, você chega lá, você está vendo a gente gravar, você chega lá, você pode conversar com a gente, então isso é legal. Muito bom. Então esse é o objetivo, assim, me aproximar cada vez mais das mulheres, dar voz e espaço para essas mulheres. Meu objetivo nunca é levar mulheres famosas ou qualquer coisa. Pode ser famosa, mas assim, desde que tenha uma história incrível, desde que tenha uma história que inspire outras mulheres e que seja exemplo para outras mulheres e que possa ensinar as mulheres de alguma forma, né? Então acho que tem muito esse contexto de entretenimento com educação, com aprendizado, com alguma coisa que te inspire, assim, a ser uma pessoa melhor. Que legal, adorei. Anne Lotterman aí, siga aí o canal dela no YouTube, Dane-se, com 2 N's. Siga o Instagram da Anne Lotterman aqui também. Anne, eu adorei conversar com você. Eu queria que você deixasse um recado aqui para quem está assistindo a nossa entrevista aqui. O que você pode aconselhar para as pessoas que passam por um momento de dificuldade, como elas podem superar? Conta um pouquinho assim... O que você quer deixar para quem está te assistindo? Fique à vontade. Nossa senhora, é difícil. Para que câmera que eu olho? É aquela ou é essa? Qual é aquela ali? Tá, vamos pensar aqui. Eu sempre gosto de falar que quem tem luz própria nunca fica na escuridão, né? Então, acho que quando você encontra, e isso é uma frase curta, tá, gente? Quem tem luz própria nunca fica na escuridão, mas ela é de uma profundidade, porque para você ter sua luz própria, você precisa se conhecer. A gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de se olhar, de se respeitar, de respeitar seus limites, de entender quem você é, o que você quer, para onde você está indo. Então, assim, mas é trabalhar, acho que a sua luz, trabalhar o que você tem vontade, trabalhar quem é a pessoa que você é e todo dia tentar, de alguma forma, se transformar numa pessoa melhor. Então, assim, pode parecer difícil, mas é tão fácil. Às vezes um bom dia já faz a diferença na vida do outro. Ser simpática com alguém e poder proporcionar um sorriso para o outro já faz a diferença. E se você não consegue correr, eu sempre falo isso, vai caminhar, vai se cuidar, vai ser bom para o seu corpo, vai ser bom para a sua cabeça e também vai te ajudar a trabalhar na sua luz. Então, quem tem luz própria nunca fica na escuridão. Pensa nisso, que é profundo e vai te ajudar.
Olha aí, nossa, que lição, comovente, viu? Adorei, Anne, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Fiquei honrado de ter você aqui com a gente hoje, tá? Espero que você volte mais vezes. Parabéns pela sua história de superação, foi muito bonita. Com certeza o público vai adorar. Eu tenho certeza também, tá espero bom. que gostem. Já vou fazer uma consulta com a Ana Cal agora, gente, porque eu tô com uma dorzinha aqui, ó. Tá com dor no ombro. Vai ser bom nisso. Vamos lá fazer uma acupuntura, uma massagem, relaxar esse ombro. Bom. Gente, esse é o seu podcast Hora Viva, Saúde, Bem-Estar e Motivação. Hoje tivemos aqui a Anne Lotterman, muito especial. Muito obrigado, acompanhe nosso canal sempre. Até mais. Podcast Hora Viva. Tudo o que você precisa aprender sobre saúde, bem-estar e motivação.